Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração bem bonita para vocês. Então aí tem um bolo de 25 centímetros por 25 centímetros. Sim, você não está no canal errado. Aqui é da Lorena Gontijo, eu estou fazendo um bolo quadrado. É muito raro eu receber pedido de bolo quadrado ou retangular. É sempre redondo, por isso que eu nunca trago para vocês. Todas as decorações que eu trago são feitas a partir do pedido do cliente. O cliente às vezes me manda modelo ou eu mando alguma inspiração e o cliente me manda inspiração e eu faço a partir daquele. Esse bolo, eu e a cliente, a gente foi desenvolvendo ele junto. Primeiro ela queria toda de roseta e depois eu resolvi, falei com ela pra gente fazer um bolo bem diferentinho e esse aí ficou muito bacana. Como vocês podem ver, ele não estava montado tão certinho e eu tô acertando ele com chantilly porque eu não tinha uma forma quadrada. Então eu fiz o meu bolo numa forma retangular, cortei, montei e eu até mostrei lá no meu Instagram e também no grupo também lá do Facebook que a gente tem, que é o Confeitando com Lorena Gontijo no grupo. E no Instagram, Delícias da Lorena Gontijo, tá tudo aqui na descrição. Eu mostrei lá no grupo e no meu Instagram como que foi que eu montei esse bolo. Porque eu não tinha forma e eu fiz uma gambiarra, que deu muito certo por sinal. Então eu tô passando aí o meu chantininho, eu passei um chantininho verde na parte de baixo. Para mim atingir esse verde, eu coloquei verde folha e uma gotinha de marrom. Pessoal, uma gotinha de marrom. Toda vez que você quer deixar a cor mais envelhecida, uma cor mais chá, mais queimadinho, ou que você quer tirar aquele tchan da cor, então, tu coloca uma gotinha de marrom. Mas quando eu falo uma gotinha, é uma gotinha mesmo, tá bom? Então, quando você quer fazer o rosa chá, quando você quer fazer um azul mais queimadinho, você coloca uma gotinha de marrom. Depois que eu passei o meu chantininho bem grosseiramente, eu vim com um chantininho, esse eu colori de azul anis e coloquei uma gotinha de novo, apenas uma gotinha de verde, para me fazer essa cor que está se usando muito, que é o turquesa. Eu queria que o céu ficasse com essa corzinha meio turquesa, por isso que eu resolvi colocar aí uma gotinha de verde no meu azul, para ficar essa corzinha bem bacana. Essa corzinha também é muito bacana para você fazer ele tipo fundo do mar, tá? Fica uma cor muito bonita. Então eu fui aí alisando o meu bolo. É a primeira vez que eu faço um bolo quinado, quadrado. E na verdade nem foi tão quinado assim, que vocês vão observar como que foi feita as bordas desse bolo. E eu queria mostrar algumas coisas que eu fiz diferente nesse bolo, tá? Para começar, eu achei bem difícil deixar o bolo bem a 90 graus, bem quinadinho, o bolo quadrado, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo, então eu acho que toda vez que a gente faz alguma coisa a primeira vez é complicado mesmo. A técnica da parte de cima, de fazer aquela parte bem a 90 graus, é a mesma do bolo redondo. O que eu senti dificuldade mesmo era nas bordas, porém as bordas eu nem estava tão preocupada, porque eu precisava dela um pouco arredondada, tá? Agora eu peguei o meu pó nacar, que é aquele pozinho que deixa tudo perolado, com aquele arzinho perolado, e joguei por todo o meu bolo. Não, eu não acabei a decoração. Agora que a gente vai começar a decorar o nosso bolo. Eu coloquei a misturinha, tá? De álcool de cereal com pó nacar e coloquei no meu bolo. Você pode colocar com bombinha também. No caso aí eu tô usando a bombinha para colocar o pó perolado, que na verdade ele dá um brilho, ele é um glitter, tá? Eu usei a bombinha para jogar o glitter. Ambos, tanto o pó nacar quanto o pó perolado, o que eu uso é da Mago. Já mostrei aqui para vocês diversas vezes qual que eu uso, tá? E a solução alcoólica que eu uso é a da Fab. Pode usar vodka, pode usar cachaça branca, pode usar também álcool de cereal. Agora eu tô colorindo aí o meu chantininho de marrom, marrom chocolate, porque agora a gente vai fazer o quê? As nossas árvores, que vai ficar bem bonita aí no nosso bolo. Eu usei dois tipos de bico pitanga, tá? Um bico pitanga com bastante cerdinhas maiorzinho,
como se fosse o 24, o 32 também dá para fazer, 31, 32 dá para fazer também, tá? Mas não precisa ter numeração, né? É um bico com bastante sardinhas. E eu fui fazendo esses galinhos. Gente, começa desde a base da sua bandeja e vai subindo, tá? A base da bandeja e sobe. Às vezes você faz uns mais curtinhos, outros mais grossinhos, mas lembrando que você tem que ter uma alturinha nesse tronco. Lembra que eu falei que eu poderia até ter cavado um pouquinho mais essa lateral do meu bolo, que eu não estava importando tanto com a lateral, com as quinas do meu bolo, por causa disso? A quina em cima eu queria perfeitinha, mas as da lateral eu não precisava delas perfeitinhas, tá? Aí eu tô com um bico bem fininho aí no meu bolo e fazendo aquelas arvrinhas mais fininhas. Gente, o meu saco de confeitar tava furado, tava fazendo uma bagunça que vocês não têm noção. Mas aí eu fiz alguns galinhos mais fininhos para me fazer essa diferenciação. Peguei um palitinho. Agora com o bico chuveirinho, com o meu corante aí verde folha, mais fortinho, com o bico 233, tá? Eu vou fazendo as minhas graminhas na lateral. Por toda a lateral do meu bolo, eu vou fazer 2 carreirinhas de graminha. Para dar esse acabamento no bolo e fazer como se fosse um jardinzinho mesmo, tá? Muita gente tem dúvida sobre a consistência que tem que tá o chantilly na hora que você vai fazer essas folhinhas. Gente, realmente o chantilly tem que estar um pouquinho mais firme na hora que você vai fazer as graminhas. Se ele tiver muito molinho, ele não faz essas graminhas certinho. Ele não pode estar muito molinho, não. Ele tem que estar mais consistentezinho. Eu fiz 2 carreirinhas de graminha e aonde eu achei que era necessário colocar mais, eu coloquei. Para deixar ele bem bonitinho, assim, com um acabamento bem bacaninha. Outra coisa, gente, é você tá sempre limpando a ponta do seu bico, tá? Principalmente o de graminha, porque às vezes você vai apertar para fazer a graminha, ele não sai. Ele sai como se fosse uma pitangona, assim, bem estranho. Pode ser pelo chantilly mole ou pode ser também que o seu bico de confeitar esteja sujo. Eu recomendo também que você não use corante em pó para fazer graminhas. Sempre que eu uso corante em pó, tem o problema, o bico fica entupindo e eu tenho que ficar tirando e fazendo a limpeza do meu bico, tá? Agora, eu tô usando um bico folha 67. Isso mesmo, o bico 67. Se você tiver aquele bico de pato, você consegue fazer isso aí. Mas o que eu estou usando para fazer essas folhinhas foi o bico 67. E eu fui fazendo folhinhas por todo o meu bolo. Pessoal, no caso aí não tem regra, é você colocar folhinha, tá? Faz um lado com mais folhinhas, outro com menos. O interessante é que fique diferente uma árvore da outra. Não precisa ser parzinho de jarro, não. Ser igualzinho um ao outro, não. O interessante é que seja diferente. Pessoal, eu quero convidar vocês para participar do nosso grupo no Facebook. O pessoal lá ajuda muito um ao outro, sempre está compartilhando bolos novos, sempre está compartilhando algumas experiências, tirando dúvidas, não só eu, como várias outras confeiteiras que tá lá no grupo, tá bom? Depois que eu fiz todas as folhinhas com esse verde folha aí, por todo o meu bolo, tá? Por todas as árvores, as 4 arvrinhas. Teve algumas arvrinhas que eu fiz as folhinhas mais puxando para o centro do bolo, para dar um acabamento, para dar aquela questão da árvore bem grandona. Eu fiz um pouquinho de verde um pouquinho mais escuro. Eu coloquei uma gotinha de preto nesse verde. Vocês vão ver que a folhinha tá diferente, mas no vídeo final e principalmente em foto eu consigo ver essa diferenciação de verde, de um verde folha com verde folha e um pouquinho de preto, uma gotinha de preto. Então dá aquela sensação de profundidade, tá? Nas folhinhas, por isso que eu resolvi fazer um
com um tonzinho a mais escuro, tá? De verde. Aí no vídeo quase não aparece, mas em foto e principalmente pessoalmente a gente via bastante diferença. Eu usei o mesmo bico, tá? O mesmo 67 eu usei para fazer as outras folhinhas, eu usei para fazer essa mais escurinha. Não diferenciei o bico. Depois que eu fiz aí todas as folhinhas, eu peguei também para fazer as graminhas na parte de cima do... Quando vocês forem trabalhar uma cor só, por exemplo, no caso aí eu tô trabalhando verde, eu já trabalhei a graminha embaixo de verde, já trabalhei 2 tons de verde de folha. Então, use o adaptador, que você não precisa ficar trocando de saco de confeitar várias vezes, porque por mais que é um verde diferente esse que a gente fez das folhinhas, a base é a mesma, é o verde. Então, você vai desperdiçar menos chantilly, porque você não vai ficar trocando de saco de confeitar demais, e também vai te dar menos trabalho depois, né, por causa que é menos saco de confeitar para você tá higienizando, né? Então, eu fiz uma parte da graminha. Depois que eu fiz uma parte da graminha, eu já vim com o meu topper. Porque eu tinha que fazer o caminho certinho que minha casinha ia ocupar. Tem uma árvorezinha que também vai de topper, então eu tinha que saber o tamanho que ela era para me conseguir colocar e montar o meu topper. Quando você for trabalhar assim, várias vezes a mesma cor, tira uma parte, e o dia tá muito quente, como era nesse caso, tira uma parte, coloca dentro do saco de confeitar e o restante você leva para a geladeira novamente. Para que não aconteça do seu chantilly, principalmente quando você vai usar bico chuveirinho, porque aí o chantilly pode desandar. E você estando com ele na geladeira, a chance dele desandar é menor, tá bom? Agora, eu tô colocando todo o topper. Eu sempre deixo o topper um pouco mais acima do bolo. Aí eu já coloquei todo o topper. Eu sempre deixo ele mais elevado para quando chegar no local, a pessoa acabar de empurrar ele para dentro. Por que eu faço isso? Sempre o transporte dá uma balançadinha e nessa balançadinha você pode estragar o bolo. O topper balança um pouco. Então, se ele tiver elevado, vai balançar só um pouquinho, só ali na onde que tá o canudinho, né? Que você enfia no bolo. E aí, depois você só acerta empurrando o resto do topper para dentro. Sempre explico isso pro meu cliente. Agora, eu tô usando o bico perlê com o vermelho, tá? Fiz um vermelho bem intenso, coloquei as maçãzinhas na nossa árvore para dar todo um charmezinho. Fiz algumas bolinhas vermelhas no chãozinho, na graminha, e vi com um bico perlê bem fininho. Esse era o número 2. E fui fazendo as nossas florzinhas. Gente, ficou um charme esse bolo. Tinha a maçã na frente dele, com o nome da criança. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse bolo, todo diferentinho, com as bordas de árvore. A cliente também ficou encantada. E a dona da festa, que era a Elisa, também amou o nosso bolo, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma inspiração e crie o seu bolo e depois me conta, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!